Graça e paz. Vamos de mais um texto para que venhamos ser abençoados e despertados pelo Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, está escrito assim: a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual ou da prostituição. E no verso 6, no verso 6, o apóstolo Paulo diz que Deus é vingador, ele há de castigar a imoralidade sexual. O que eu estou querendo trazer com isso? E nesse período que nós estamos vivendo, de quarentena, de ociosidade, de mente, na verdade, vazia das coisas de Deus e cheias das coisas do mundo, nós estamos propícios a sermos inclinados à imoralidade sexual, principalmente pelo advento da pornografia em si, a sensualidade que nós presenciamos em muitos lugares e principalmente pelo advento da internet, pelo meio da internet. E há uns dados interessantes que eu tomei ciência, que realmente é preocupante. Entre os sites pornográficos, os canais que nós vemos e acesso à pornografia, nós vemos que um dos canais, o Sex Hot, ele teve um aumento de 31% nesse período de quarentena. A Brasileirinha duplicou a assinatura, que era em média a 300 assinaturas por dia, agora está em 600. Hollywood, que em média produz 400 filmes por ano, filmes normais, variados, de suas espécies, também tem outras produtoras que fabricam 11 mil filmes pornográficos. Ou seja, filmes que podemos ser considerados normais. São 400 filmes que Hollywood produz por ano e outras produtoras produzem junto 11 mil filmes pornográficos. No estado da Califórnia, existem 1.500 atores de filmes pornográficos. 800 milhões de sites em todo o mundo. 4 bilhões e 4 milhões são as visitas por mês em apenas um site de pornografia. Ou seja, isso acaba rendendo um valor de 100 bilhões de dólares por ano para o meio da pornografia, para os produtores de pornografia. E isso nos alerta em que sentido? Que nós estamos diante de uma força, de uma máquina produtora de pornografia de uma forma agressiva diante dos nossos olhos. Por nós estarmos ociosos, por nós não temos muita coisa a fazer, nós estamos mais propícios a estarmos mais diante dessas coisas e sermos tentados. Mas entre a palavra de Deus que nos diz, entre muitas coisas que nós devemos ter, entre muitas coisas que nós devemos saber da parte do Senhor, se você quer saber a vontade de Deus para a tua vida, como nós nos preocupamos em saber a vontade de Deus em muitas áreas em nossas vidas, uma coisa que é clara na palavra de Deus, que é a vontade de Deus, é a nossa santificação. A pureza, a santidade, a vida de processo diário de santificação é algo que é pertencente ao cristão, ao nascido de novo. Você que é ímpio, continue a se sujar ainda mais. Mas você que é um cristão, você deve se manter em alerta, em vigilância, para que você não seja contaminado e possuído por essa máquina que é a pornografia, a qual você pode se envolver. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é a nossa santificação, por isso nós devemos nos afastar da imoralidade sexual. Essa palavra no original é porneia, que dá a conotação que nós damos hoje de pornô, pornografia.
Essa palavra porneia é uma palavra genérica que envolve todo tipo de imoralidade sexual. Seja ela fornicação, que é o sexo entre solteiros, sexo antes do casamento entre solteiros. Essa palavra também pode equivaler, é a mesma equivalente ao adultério, que é o sexo de pessoa, é o sexo que pessoa está praticando extraconjugal, fora do casamento, depois de casado. Essa palavra também pode significar também o homossexualismo, o sexo praticado por pessoas do mesmo sexo. Essa palavra também pode equivaler masturbação, cobiça e a sensualidade, a forma de eu me vestir, de eu me andar, que pode produzir lascívia em outras pessoas. São esses pecados que nós temos que estar livres. E nós somos tentados por essa máquina produtora da pornografia, que pode estar despertando sentimento dentro de pessoas, por ela estar sendo viciada por esses meios de prostituição, de imoralidade sexual, que ela está sendo levada, por intermédio da pornografia, que já é um pecado grave, a cometer outros pecados maiores, utilizando o seu próprio corpo ou defraudando o corpo de outra pessoa, de outro irmão. É algo que nós devemos colocar numa balança e analisar. Quem sabe nesse momento agora que você está ouvindo esse áudio, do lado do aparelho que você está ouvindo esse áudio, ou até mesmo no próprio aparelho que você está ouvindo esse áudio, está aí juntinho um vídeo pornográfico, está aí uma cena de nudez, está aí uma foto de nudez. Prostituição. Você foi chamado para andar em santificação. Santificação que não estou falando que todos nós somos capazes de chegar em um nível de 100% de pureza, de 100% de santidade. Não, porque ainda somos pecadores. Eu estou querendo dizer aquilo que depende de você fazer para se manter puro. A santificação você contribui. A santidade é um estado que nós estamos diante do Senhor. Quando cremos em Jesus, somos declarados santos, puros, limpos, pagos os nossos pecados. Mas até nós encontrarmos com o Senhor nos ares, estamos cada dia mais nos purificando, nos santificando. Esse processo de santificação, somos declarados santos e continuamos a ser santos, para que aquela declaração de santidade venha a ter realidade em todo o meu processo diário e de viver. Nós não devemos afrouxar as rédeas da vigilância, nós não devemos afrouxar as rédeas da santificação. Porque a palavra de Deus diz que Deus é vingador, Deus há de castigar aqueles que estão vivendo a sua vida em promiscuidade. Se você caiu nesse pecado, se arrependa, porque esse alerta de Deus é para que você venha se arrepender e se posicionar com o Senhor. E a Bíblia diz que mesmo que o padrão que Deus exige de nós pareça ser surreal, que eu não sou capaz de manter puro, que eu não sou capaz de me manter firme, e de controlar os meus impulsos, os meus desejos sexuais, que a Bíblia diz que a única forma segura é o casamento. O casamento heterossexual de um homem com uma mulher. Somente ali é o lugar seguro, prescrito por Deus, para que eu venha estar em santificação, em um processo de pureza diário diante do Senhor. É no casamento. Mas se você que acha que não está conseguindo controlar, que você não consegue controlar os seus impulsos carnais, a Bíblia diz que você recebeu o Espírito Santo e Ele há de te fortalecer e te ajudar. Você recebeu uma mente de Cristo que há de te conduzir a entender que existem valores muito maiores e melhores dentro da santificação do que eu me satisfazer em pequenos momentos, minutos, em prostituição, que isso pode ser um caminho fatal para me levar para a eternidade longe de Deus, na eternidade de castigo. Se você é ímpio, arrependa-se desse pecado e volte para Deus, que Deus há de mudar o seu coração, te regenerar. Se você é crente, arrependa-se, honre a aliança que você fez com o Senhor Jesus e ande em santificação. A má notícia é que você precisa parar com esse pecado. Nós precisamos ser mais vigilantes nesse momento.
nesse momento que nós estamos sendo bombardeados. E a boa notícia é que Deus há de te ajudar quando você reconhece que precisa de ajuda e te conduzir a uma vida de santificação. Porque a santificação é algo que é a vontade de Deus. A santificação é um processo de eu me manter puro. A santificação é um caminho aonde eu receberei vitórias. É um caminho aonde eu terei paz. A pior coisa é quando nós estamos atormentados pelos nossos próprios vícios. A pior coisa é quando eu vejo as consequências dos meus vícios fazer eu perder tantas coisas belas da vida. Não perca. Peça ajuda ao Senhor. Arrependa-se e volte para Deus. E se mantenha puro e livre dessa serpente da pornografia.